Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a segunda aliada para Shá Mehubarot Vayakel mais Pekudê, que está no livro Shemot, no capítulo 35. Vamos ler do versículo 30 até o capítulo 37, versículo 16. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim, venatan lanu et toratou. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus em ciência, em inteligência e em saber para toda obra, e para fazer invenções e ensiná-las aos artífices, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em arte de pedras para engaste e em entalhes de madeiras, para fazer toda sorte de obra fina, e para ensinar, dotou seu coração e o de Aholiabe, filho de Ahisamar, da tribo de Dan. A estes encheu da sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, de artista, de bordador, em tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho, e de tecelão. Converteu-os em realizadores de todo o trabalho, para que fizessem invenções e as ensinassem aos artífices. E farão Betsalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração a quem deu o Eterno ciência e inteligência para saber fazer toda a obra do serviço da santidade, tudo o que ordenou o Eterno. E chamou Moisés a Betsalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração a quem deu o Eterno ciência em seu coração, todo aquele cujo coração o impeliu para se chegar à obra e fazê-la. E tomaram diante de Moisés toda a oferta separada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço da santidade, para fazê-la, e eles ainda trouxeram-lhe donativos pela manhã. E vieram todos os sábios, os que faziam toda a obra da santidade, cada um conforme a obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que ordenou o Eterno fazer. E ordenou Moisés, e fizeram passar uma voz pelo acampamento, dizendo: Nenhum homem e nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta separada à santidade. E cessou o povo de trazer, e o material para a obra lhes era suficiente para fazer toda a obra, e ainda sobrava. E fizeram todos os sábios de coração entre os que faziam a obra o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, com querubins, obra de artista, fizeram. Comprimento de uma cortina, 28 cúbitos, e de largura, 4 cúbitos para uma cortina, uma medida para todas as cortinas. E juntou as 5 cortinas uma à outra, e 5 cortinas juntou uma à outra. E fez laçadas de tecido de lã azul celeste sobre a orla de uma cortina, ao fim da juntura. Assim fez na orla da cortina extrema, na segunda juntura. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas eram paralelas uma à outra, e fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas uma na outra com os colchetes. E o tabernáculo veio a ser um todo. E fez cortinas de pelo de cabras para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fez.
comprimento de uma cortina, 30 cúbitos e 4 cúbitos a largura de uma cortina, uma mesma medida para as 11 cortinas, e juntou as 5 cortinas à parte e as 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas sobre a orla da cortina da extremidade da juntura, e fez 50 laçadas sobre a orla da cortina na segunda juntura, e fez 50 colchetes de cobre para juntar a tenda, para ser um todo, e fez uma coberta para a tenda de peles de carneiro, tintas de vermelho, e uma coberta de peles de tarraxe por cima. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeiras de acácia, para serem colocadas verticalmente, 10 cúbitos o comprimento de uma tábua e cúbito e meio a largura de cada uma, 2 encaixes para uma tábua, justaposto um ao outro. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo 20 tábuas ao canto na direção do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua em seus 2 encaixes. E do segundo lado do tabernáculo, do lado do norte, fez 20 tábuas, com 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E nos cantos do tabernáculo, ao oeste, fez 6 tábuas. E 2 tábuas fez para as extremidades do tabernáculo nas partes finais, e foram coordenadas por baixo, e ainda foram coordenadas em seus cabos a uma argola. Assim fez a ambas nas 2 extremidades, e foram 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases. Eram 2 bases debaixo de uma tábua, e fez barras de madeira de acácia, 5 tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do tabernáculo nas partes finais do oeste, e fez a barra do meio para fazê-la passar dentro das tábuas de uma extremidade à outra. E cobriu as tábuas de ouro, e fez suas argolas de ouro, que eram os lugares pelos quais passavam as barras. E cobriu as barras de ouro, e fez a divisória de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de artista, com formas de querubins, e fez para ela 4 colunas de acácia, e cobriu-as de ouro e seus capitéis de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata, e fez um véu para a entrada da tenda de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador, e suas 5 colunas e seus capitéis, e cobriu suas cabeças e suas molduras de ouro, e suas 5 bases fez de cobre. E fez Betsalel a arca de madeira de acácia, de 2 cúbitos e meio de comprimento, cúbito e meio de largura e cúbito e meio sua altura, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor, e fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre seus 4 lados, 2 argolas sobre seu primeiro lado e 2 argolas sobre seu segundo lado, e fez varas de madeiras de acácia e cobriu-as de ouro, e meteu as varas nas argolas sobre os lados da arca para levar a arca. E fez um tampo de ouro puro, 2 cúbitos e meio seu comprimento e cúbito e meio sua largura. E fez 2 querubins de ouro batidos e feitos de uma só peça dos 2 cabos do tampo, um querubim em uma extremidade e um querubim na outra extremidade. Da mesma peça do tampo fez os querubins com suas 2 extremidades. E os querubins estavam com as asas estendidas para cima, cobrindo com suas asas o tampo, e tendo as faces voltadas entre si na direção do tampo que estavam os rostos dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 cúbitos seu comprimento, 1 cúbito sua largura e cúbito e meio sua altura, e cobriu-a de ouro fino, e fez-lhe uma bordadura de ouro ao redor. E fez-lhe moldura de 1 punho ao redor, e fez uma bordadura de ouro à sua moldura ao redor.
e fundiu para ela 4 argolas de ouro e meteu as argolas sobre os 4 cantos de seus 4 pés. Em frente à moldura estavam as argolas que eram os lugares para colocar as varas para levar à mesa, e fez as varas de madeira de acácia e cobriu-as de ouro para levar à mesa, e fez os utensílios que estavam sobre a mesa, suas formas, seus suportes e as colunelas com que os pães seriam cobertos com elas, de ouro puro. Final. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chai olam atah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando pelo capítulo 36, no versículo 2, que fala sobre Betsalel e Aholiabe. Este trecho relata a construção do tabernáculo tal como Moisés tinha sido ordenado por Deus nos trechos anteriores. O povo respondeu fervorosamente ao pedido e trouxe suas oferendas. A escola de arte dos israelitas estava bem formada e chefiada por 2 grandes mestres, Betsalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan. A especialidade do primeiro eram os trabalhos em ouro, prata, cobre, cravação de pedras de engaste, entalhar madeiras e etc. Deus encheu o coração destes 2 mestres para ensinar toda sorte de obras finas aos demais homens hábeis que praticaram suas artes na construção do tabernáculo sob a sua orientação, conforme o versículo 8, e que devia ser concluída de acordo com as ordens de Moisés. Versículo 8. E fizeram todos os sábios de coração. Os israelitas fizeram uso de suas artes na confecção do tabernáculo e seus apetrechos. As cortinas eram feitas de linho retorcido, tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, com desenhos de querubins, obra de artista. O modelo desta classe de obras foi visto em algumas telas antigas encontradas no Egito, envoltas nas múmias. Os antigos gregos denominavam este trabalho de opus polymitarium. Heródoto, conforme tomo 347, escreve que era o gênero de tecelagem usado no Egito. Para fazer este trabalho, os israelitas deviam ter conhecimentos profundos dos ofícios de tecelão. As mulheres eram familiarizadas na tecelagem de pelo de cabra, conforme o versículo 14. Tudo isso nos revela a existência de profissões artísticas entre os Bnei Israel. Versículo 1 do capítulo 37. E fez Betsalel a arca. A arca foi o único objeto que este mestre fez por sua própria mão, pois a divina presença do Todo-Poderoso deveria pousar nela entre os 2 querubins. A Cabalá explica que por isso chamava-se Betsalel, o que significa com a sombra de Deus. Por esta razão, só ele estava designado para fazer este trabalho. De que maneira Deus podia estar no tabernáculo e, ao mesmo tempo, no mundo inteiro? O rabino Josué de Chinim compara o caso a uma caverna que se encontra à beira do mar. As ondas entram na caverna, esta se enche, porém o mar não diminui. Da mesma maneira, a glória do Todo-Poderoso enchia o tabernáculo, conforme Êxodo 40, 34 e 35, e não diminuía do resto do mundo, conforme Bamidbar Rabá 12, versículo 4. Também, se o sol pode penetrar em uma habitação sem desprezá-la, a onipresença de Deus pode se manifestar em todos os lugares. Fim dos comentários.
Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!